A paz do Senhor Jesus. Eu queria passar um resumo, uma síntese da lição 13. Esse trimestre, primeiro trimestre de 2020, que trata sobre a raça humana, origem, queda e redenção. A lição 13, que é a última lição do trimestre, de 29 de março de 2020, o novo homem em Jesus Cristo. Tem como texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Já o texto áureo nos mostra em Efésios, Paulo escreve aos Efésios, que cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito. Fala já nessa questão de perfeição, perfeição essa que a Bíblia Sagrada mostra que em Hebreus 12, versículo 2, Jesus é o nosso modelo de perfeição. Gênesis 17, 1, Abraão, Deus diz para ele ser perfeito. Mateus 5, 48, o próprio Jesus, ele exige a perfeição de seus discípulos quando ele diz: sede vós, pois, perfeitos. Né? E nessa busca da perfeição, nós iremos ver alguns estágios. Iremos ver a necessidade de querermos, de buscarmos em Deus alguns aspectos. Primeiro é nascer de novo, um novo nascimento. Segundo é buscar uma justificação, né? Ser decretado por Deus na condição de justos diante de Deus, não por mérito nosso. E também nesse processo de busca da perfeição, uma santificação, sermos santos e, por derradeiro, na glória com Deus, alcançarmos a glorificação, obtendo assim a estatura de varões perfeitos em Cristo Jesus. A lição, fazendo um comentário sobre a lição, sabemos que humanamente, por nós mesmos, não temos condições de alcançarmos essa perfeição. Mas, com certeza, em Cristo Jesus, sim, alcançaremos, sim. Iremos buscar e iremos alcançar por meio do Senhor Jesus. E nesse aspecto, a lição ela divide em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o nascimento do novo homem, justificação do novo homem e a santificação do novo homem. Quando ele se refere ao nascimento do novo homem, ele divide, número 1, nascido não do sangue nem da carne, 2, o nascido de Deus, e o 3, o nascido da água. 4 também, nascido do Espírito Santo. Então entenda o que se diz respeito ao nascimento do novo homem, ou seja, se tornar filho de Deus, para nós nos tornarmos filhos de Deus, salvos na pessoa bendita de Cristo. É bom que você entenda que não se trata de algo que depende da intervenção humana, é algo que é sem intervenção humana, não depende de consanguinidade. E é isso que Jesus explicava para Nicodemos, pois o texto da leitura bíblica em classe é João 3, do 1 ao 16, e fala justamente Jesus instruindo a Nicodemos acerca do novo nascimento, João 3, do 1 ao 16. E nessa instrução que Jesus dá a Nicodemos, ele mostra e deixa bem claro que não é porque Nicodemos é mestre, fariseu, não é por consanguinidade que ele vai ser filho de Deus, não é porque o pai é crente que eu já estou no céu. Não, de maneira alguma, algo individual. Não tem como dizer que ser filho de Deus é por intermédio da vontade do homem. Não, é algo sobrenatural, um processo sobrenatural. Então fique bem claro que os nascidos que ele se refere não são de sangue nem da carne. Então essa é a característica em que ali Jesus instrui
a Nicodemos. E o apóstolo João, nesse texto, deixa bem claro que o novo homem é uma criação espiritual, que não é gerado da carne nem do sangue. Tá bom? No que diz respeito aos nascidos de Deus, esse texto nos mostra de que nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. O próprio Jesus ele faz uma conclusão à instrução a Nicodemos. Ele conclui dizendo que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a conclusão para Nicodemos do novo nascimento. Mas quando ele fala do novo nascimento, ele usa um termo aqui, e Jesus ele usa muito exemplos naturais para explicar verdades espirituais. Ele usa um termo que ele diz que é necessário nascer de novo. Ele diz que na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando fala da água e do Espírito, essa letrinha E do Espírito é que causa uma série de interpretações. Muito cuidado com isso. O nascer da água, que aqui se refere ao nascer da água, alguns interpretam de forma totalmente equivocada que nasceu da água é porque o feto saiu da mãe, do ventre materno, mas antes a bolsa estoura, sai água, depois que sai da água. Não. O contexto de João, capítulo 3, do 1 ao 16, deixa bem claro que não é se referindo a nascimento de carne e do sangue, que o próprio Nicodemo não entende, mas como vai ser isso? Tem que entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo. Jesus mostra bem claro que não é isso, não é essa interpretação. Uns levam para a questão do batismo em águas, só que a questão do batismo em águas não pode ser, meus irmãos, primeiro porque o batismo em água vai depender daquele que batiza e daquele que é batizado, e não pode a salvação depender do homem. A salvação é ato mérito total de Deus. É como se você estivesse afirmando que o que Jesus fez na cruz foi incompleto. Embora ele tenha dito que eis que tudo está consumado, o brado na cruz, quando ele morre, depende ainda de batizar nas águas para ir para o céu. Não, a obra de Cristo Redentora foi completa. Então o batismo em água não salva. Então eu entendo que não se refere aqui ao batismo em água. Pode até simbolizar um renascimento espiritual, amém. Mas eu creio que a melhor interpretação seria que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água, essa metáfora, esse recurso da água. E eu mostro isso em Efésios 5, 25, me permita que abrir na Bíblia aqui, Efésios 5, 25, diz assim, no 26, no 25, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui Paulo escreve os Efésios e usa a água como sinônimo de purificação, sinônimo de palavra. Então a palavra de Deus está sim, com certeza, no novo nascimento, é necessário o nascimento. Quanto ao nascido do Espírito Santo, nascido do Espírito, não há dúvida quanto a isso. Nascer pelo Espírito, João 3,6, 3,8, Gálatas 6,15 mostra a importância do Espírito Santo no nascimento da pessoa. Agora, quanto ao nascido em água, que surgem essas dúvidas. Mas a Bíblia relata e compara essa geração, o homem sendo gerado, a participação da palavra. Por exemplo, eu também aqui em 1 Pedro, eu falei primeiro Paulo, falou os Efésios, agora não foi Pedro. Pedro diz assim, 1 Pedro 1, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, Pedro aqui deixa bem claro que gerados, nascidos pela palavra de Deus. Então, por isso compara aqui quando fala água e do Espírito, a água se refere à palavra de Deus. Também observamos em Tiago 1,18, agora Tiago falando, ele diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, Tiago também declara, e comparando a geração, o nascimento ali, a palavra. Por isso eu entendo que a água é palavra. E
também complementando também, João, quando ele fala no capítulo 15, versículo 3, ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então eu creio que a água aqui, fala purificação, fala da água. O resumo do tópico 1, o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. O tópico 2 fala da justificação do novo homem. Essa doutrina da justificação, claro que não iremos esgotar o assunto, mas é importante que você tenha em mente que Deus declara os homens justos. A declaração de Deus é como se, entre aspas, um ato jurídico de Deus. Só que essa declaração dele de justo não é por causa dos méritos do homem, mas os méritos de Cristo. Essa justificação mostra Deus lidando com a humanidade de uma maneira diferente. Ele olha para as pessoas segundo o que Cristo fez na cruz. A pessoa fez isso, fez aquilo errado, mas meu filho pagou o preço. Jesus pagou o preço. Então, desde que o homem o aceite o que Jesus fez, e repito, esse é o resumo de Jesus a Nicodemos, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nisso consiste essa declaração de justo. Somos declarados justos por Deus. É claro que é inútil a justiça humana, é inútil que o homem por si só conheça a salvação. Isso aí é claro. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, declara-se com tranquilidade que as obras não podem salvar. Claro que as obras, os salvos praticam boas obras, mas por si só elas não salvam. Quem salva é a fé. Quando se fala em justificação, nós estamos falando em algo concedido pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus. Então Deus nos justifica, Ele nos declara inocente, Ele nos faz justos. Amém? Então, que Deus abençoe e possamos sempre lembrar dessa maravilhosa doutrina da justificação que nos faz estarmos numa situação, digamos assim, uma nova situação jurídica, um novo status, o status agora de justos diante de Deus. Hebreus 10, 17 declara que todos os nossos pecados foram completamente perdoados e totalmente apagados, inteiramente apagados e perdoados por Deus. Graças à justificação, somos declarados justos diante de Deus. Por isso, o novo homem, ele é justo sim, e ele pratica a justiça. O resumo do tópico 2 fala: o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo no contexto de injustiça e pecado. Sabemos que essa justificação ela é sempre pela fé em Cristo, e foi algo que foi fundamental na época da Reforma Protestante, e foi a essência da Reforma Protestante, a justificação pela fé. Então não é por mérito meu, não é porque eu fiz isso ou aquilo, não é porque eu dependo da igreja para ser salvo, que eu dependo de um documento para ser salvo, que eu dependo da minha obra para ser salvo. Eu dependo do que a obra vicária de Cristo, ela em minha vida proporcionou a minha salvação, e que eu creia, tenha fé, não apenas uma compreensão intelectual do que Jesus fez, não, que essa compreensão intelectual o diabo também tem, mas uma fé, crer, reconhecer: eu errei, eu pequei, e Cristo pagou o preço em meu lugar. E essa fé, ela nos conduz ao reino eterno, à salvação, por meio de Jesus Cristo, e nos conduz a sermos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo, Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Graças a Deus, Deus tem esse plano maravilhoso para a nossa salvação. Plano esse já, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para nos salvar. Glória a Deus. Também nesse aspecto de buscarmos essa perfeição em Deus, de buscarmos sermos um novo homem em Jesus Cristo, claro,
nossa própria força não alcançaremos, mas por meio de Jesus Cristo, sim. Entramos no tópico 3, que fala a santificação do novo homem. Santificação do novo homem. Santificação essa que é um processo, né, em que nos conduz até chegarmos à estatura de varões perfeitos, essa condição de varões perfeitos somente quando, na volta de Cristo, quando receberemos um corpo glorificado. Mas entenda essa santificação, vou usar algumas palavrinhas fáceis de você memorizar. A santificação, ela aconteceu, ela acontece e vai acontecer. Aconteceu quando aceitamos Jesus. Ela acontece porque é algo progressivo, algo que Deus vai trabalhando. Irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Isso nos pequenos detalhes, né? Nas áreas mais secretas da tua vida, nas áreas mais dolorosas da tua vida, deixa Deus trabalhar. Deus vai te santificando, vai trabalhando. Cuidado com o pecado repetitivo, cuidado com aqueles erros que se repetem, cuidado com o abuso da graça de Deus, achar que atira a primeira pedra, quem tem pecado atira a primeira pedra, e começa a ter uma vida onde o pecado se torna rotina e acaba virando escravo do pecado. Muito cuidado com isso, não abuse da graça de Deus, mas procure ser santo. Deus aconselha em vários trechos da Bíblia a alcançar e buscar santidade diante de Deus, né? Sem a qual, o autor de Hebreus fala, sem a qual ninguém verá Deus, sem a santidade, sem a santificação ninguém verá a Deus. Santos porque somos separados do mundo, não vivemos segundo o mundo dita a nossa vida, mas sim o Espírito de Deus dita a nossa vida, porque buscamos conversão, procuramos arrependimento, mudança, abandono do pecado, sim, buscamos sim nos posicionar como santos na obra de Deus, sendo separado, embora estamos em processo, né? Então, ele está acontecendo e ele vai acontecer também na glorificação, na volta de Jesus, aí sim, varões perfeitos na glorificação em Cristo Jesus, tá bom? Então, ele é um processo, ele nos posicionamos e Deus nos posiciona como santo, somos novo diante de Deus, tudo se fez novo, né? Mas é importante sim que dentro de todos esses processos, tudo que nós falamos, importante da palavra de Deus trabalhando nesse processo de santificação, né? A palavra de Deus ela é imprescindível para nos conduzir a um ideal cristão, a um ideal de fé, de comportamento como servo de Deus. A palavra de Deus é fundamental, então que ela não seja não vamos ler a palavra de Deus apenas como uma leitura, como algo, mas vamos aplicar em nossa vida, não simplesmente ler como ler um livro qualquer. Vamos ler e aplicar e usar no dia a dia. Isso é importantíssimo, que essa santificação, que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida, tá bom? Como um resumo do tópico 3, a santificação é um processo que demanda de toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, bem que possamos buscar sim essa santificação, que as nossas atitudes, o nosso caráter sejam sempre transformados e sejam direcionados e dedicados para Deus, buscando sempre separação do pecado, A presença do Espírito de Deus ela possa ser cada vez mais presente em nossas vidas, que possa estar cada vez mais conosco. É importante que você não esqueça do quão importante é buscar santificação, Deus. Importante buscarmos ao nosso Deus. E concluindo, a conclusão da lição, ela fala, vou ler 1 João 3,2, que diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. A glorificação, e assim estaremos na condição de varões perfeitos. Irmãos, esse foi um breve resumo da lição número 13. Que Deus te abençoe e que possamos sempre
olhar para Jesus como nosso modelo de perfeição e sempre buscarmos mais em Deus. É importante você ter sempre essa preocupação de buscar o Senhor e de sempre fazer a sua vontade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.